vamos começar falando sobre uma glândula importantíssima no nosso corpo, a tireoide. Apesar do seu pequeno tamanho, ela executa as tarefas de supervisionar, estimular e induzir todos os órgãos e funções do corpo humano, em uma determinada sequência. Bom, mesmo assim, já se constatou que, presta atenção no número, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de problemas na glândula. E metade delas nem sabe. Então vamos nos informar um pouquinho mais? Quem esclarece as nossas dúvidas é o endocrinologista Antônio Carlos Nascimento. Boa noite. Fui formal, não fui não, Antônio Carlos? Foi bonito. Tudo bom, querido? Tudo bom, graças a Deus. Bom te ver. Faz tempo que você não vem aqui. Você vinha muito, agora não vem mais. Por quê? Pois é. Não vem mais. Não foi problema de cachê, juro. E abandonou covardemente. Enfim. Antônio Carlos, uma boa parcela dos brasileiros sofre com esses problemas nessa glândula que é importantíssima e para o nosso organismo, né? Quais são os sintomas dessa disfunção que, na verdade, a gente tem que saber? Tem essa diferença do hipertiroidismo, do hipotiroidismo. Como é que a gente faz para saber disso? Quer dizer, a sintomatologia. Na verdade, a sintomatologia ela é muito ampla, principalmente para o hipotiroidismo. Eu sempre brinco até que o hipotiroidismo mimetiza ou se parece até com um mal olhado. Que a brincadeira eu faço, por quê? Porque, na verdade, a sintomatologia mais comum do início do hipotiroidismo é quando o paciente fica meio nem cá nem lá, coisas que ele gostava muito de fazer, deixa de ter vontade. No caso da mulher, tem uma situação muito comum para o hipotiroidismo, que é o desconforto com relação ao ciclo menstrual, salvo se ela estiver tomando anticoncepcional, fica difícil esse tipo de norte, né? Tá. Mas a sintomatologia da depressão menor é muito comum, de uma adinamia. No caso da mulher, essa história de irregularidade menstrual. E muito se fala da questão da queda de cabelo, né? Queda de cabelo, diminuição de força nas unhas. Eu sempre digo que as 10 primeiras causas de queda de cabelo são estreias até o 11º vem a tireoide. Mas sem dúvida está certo quem pensa que a tireoide possa ter uma relação formal com a questão da força nas unhas e da questão dos cabelos propriamente ditos. Mas é muito vago. Então, o mais importante é o que está se fazendo, e já se fazia com a glicose para se diagnosticar o diabetes, é que a presença do médico seja indagada a possibilidade de pedir, que aliás deveria ser feito de rotina, um teste muito simples que se chama TSH, que é o hormônio tireoestimulante, e esse hormônio, apesar de não ser o hormônio da tireoide, ele faz com que nós tenhamos objetivamente certeza de como que a tireoide está funcionando. Quanto mais alto estiver o TSH, menos a tireoide está funcionando. Quanto mais baixo ele estiver, esse TSH, esse hormônio tireoestimulante, é um sinal objetivo de que a tireoide estaria trabalhando demais. Interessante isso. Só para a gente saber entender isso, doutor Ricardo, como é que funciona a tireoide? O hormônio da tireoide, o hormônio tiroidiano, ele faz com que o nosso organismo é dependente disso em todas as reações químicas do organismo, faz com que a velocidade dessas reações químicas estejam no patamar ótimo. Ou seja, ele otimiza a velocidade das reações químicas, contanto, e por outro lado, que não haja exagero ou falta. Se tiver muito hormônio da tireoide, todo esse sistema metabólico é exageradamente aumentado. E o inverso é verdadeiro. Se está faltando hormônio da tireoide, todas as reações químicas no organismo, em qualquer órgão, passam a ter uma velocidade menor. Então, por isso, o paciente que está em hipotireoidismo, ele fica mais lento. No extremo da doença, quando falta muito hormônio da tireoide, ele pensa com muita lentidão, ele tem desconforto em associação de ideias, o intestino prende, o batimento cardíaco bate, ele fica mais sensível ao frio. E o inverso é verdadeiro. Ele, com o exagero do hormônio tiroidiano, as velocidades em todo o sistema aumentam, ele fica taquicárdico, tende a suar com mais facilidade, ele tende também a perder mais peso. E existe um folclore, né? Essa tireoide é que engorda ou que emagrece? Eu ia te perguntar isso agora. Então, é um folclore, algo mito, mas o hipertiroidismo, de fato, de regra, cursa com o emagrecimento.
cursa com emagrecimento. Tanto é que a gente começa a tratar principalmente as mulheres, e ela fala, doutor, pelo amor de Deus, eu estou engordando. Não, na verdade, ela está voltando ao metabolismo anterior e ficando dentro da faixa normal. Ela não está engordando porque nós estamos tratando de uma doença que levou a um sinal que, no caso, para ela interessava um pouco, que era o emagrecimento. Agora, quanto ao hipotiroidismo, não é verdade que é uma causa importante de obesidade. Dificulta a perda de peso? É verdade, dificulta. Mas como causa de obesidade, não. Não dá. E é muito comum. Mito. Todo mundo fala isso, Dona. Porque é um problema de tireoide. As bonitinhas, as mulheres todas falam isso. Estou com problema de tireoide. E não é isso, né? Não, não é. Porque, assim, até que aquele paciente tenha obesidade dentro do hipotiroidismo, da diminuição da função da tireoide, até que ele tenha essa apresentação, o ganho de peso, tanta coisa aconteceu no organismo, falando da depressão, irregularidade menstrual, dificuldade de raciocínio, que a obesidade, na verdade, passa a ser um adendo muito discreto dentro da situação completa. Tá. Nós temos uma amiga comum, você e eu, que tem um problema de tireoide chamado síndrome de Hashimoto. E qual é o tipo que afeta mais os brasileiros? É esse? Ou qual é a faixa etária que merece o maior cuidado? Enfim. Assim, todas as faixas etárias são acometidas, tanto é que o teste do pezinho é para identificar o surgimento, quer dizer, o hipotiroidismo no recém-nascido. Você foi um grande estudioso dessa história, né? Eu fiz uma campanha extraordinária que eu devo muito a Araci da Rede Globo, a doutora Antônia Hermílio de Moraes, e à época o José Serra era o nosso ministro da Saúde, e nós, com certeza, com essa campanha, fizemos uma abrangência que era de 56%, aumentar para 100% com relação à cobertura dos nascidos vivos para o teste do pezinho, para a identificação do hipotiroidismo e outras 3 doenças. Quer dizer que vem desde pequenininho até... Então, em qualquer faixa etária, ainda que o cume disso seja na 5ª década, que no caso da mulher, justamente naquele período do climatério. Tá. O homem também por essa fase, mas acomete 5 a 6 vezes mais as mulheres que os homens qualquer doença da tireoide. Um ponto interessante, o que é a doença de Hashimoto? A causa principal de hipotiroidismo, de longe, é a doença autoimune da tireoide. E o que é isso? É o próprio sistema imunológico daquela pessoa passar a agredir a glândula tireoidiana. E isso é o que nós chamamos de doença de Hashimoto, que foi quem descobriu isso. E essa doença de Hashimoto, uma vez presente, essa autoagressão da glândula tireoidiana pelo próprio sistema imunológico, uma vez que ela exista, a probabilidade do paciente desenvolver hipotiroidismo, disfunção, diminuição da função tireoidiana é de 90% em 10 anos. Deus meu. A outra coisa interessante, não é privilégio de quem esteja vendo o nosso programa e tenha hipotiroidismo por doença de Hashimoto, pois entre 8% e 15% da população do mundo inteiro tem doença de Hashimoto. Tem o acometimento da glândula pela agressão do próprio sistema imunológico. Muita gente fala também, que é preciso fazer um regime, uma dieta específica para quem sofre disso. Verdade? Mentira? Absolutamente equivocado, não. É verdade que no hipertiroidismo, durante o tratamento do hipertiroidismo, nós evitamos, que ao contrário, é a superprodução de hormônio da tireoide. Nessa situação, sim, nós evitamos o uso de compostos iodados. E aí é uma situação que tem a ver com o próprio tratamento da doença, do hipertiroidismo. Tá. Na verdade, eu sei que existe também um autoexame para ver se tem nódulo. É isso mesmo? Eu sempre brinco também, é uma situação mais agradável de entender, que uma coisa é o funcionamento motor da tireoide, outra coisa é a funilaria. A funilaria estaria contida essa história da queixa, da questão relacionada aos nódulos. Ter nódulo da tireoide não quer dizer ter câncer, muito, 10% dos nódulos tireoidianos são de fato tumores malignos, mas devem ser investigados sempre. A outra situação muito comum é o paciente ter 4 ou 5 nódulos e ficar muito preocupado. E, na verdade, o que mais nos preocupa, não que ter 4 ou 5, nós desprezemos essa observação, mas é quando tem um só. Por quê? Porque câncer, ele não dá de penca, ele não fulmina em vários lugares ao mesmo tempo naquele órgão. Outra coisa é metástase, mas eu digo no órgão de origem. Então, se você tem mais que um nódulo na tireoide, não é que você não deva procurar, insistir, não. Tem que procurar, porque um deles pode ser, de fato, maligno. Mas, de regra, o que mais nos preocupa é aquele nódulo único. O nódulo único de tireoide, o endócrino